Fatos jurídicos, direito civil, parte geral. Meu nome é Felipe Tostes e esse é o canal FRT.Jures. Se você tem gostado das nossas aulas, nos ajude, se inscreva, compartilhe essa aula e, se não, aquele abraço. E falando aí sobre fatos jurídicos, né? O que seria o fato jurídico? É um acontecimento, um evento que deriva de um comportamento humano ou de um fato da natureza. Este se torna um fato jurídico quando repercute na ciência jurídica, ou seja, quando tem interesse jurídico relevante, quando o direito passa a valorá-lo, podendo assim dizer. Então, quando o fato se enquadrar nas espécies previstas abstratamente pelo ordenamento jurídico, desencadeando-se assim efeitos regulamentados pelo direito, teremos aí o fato jurídico. Já quando o fato não repercute juridicamente, a doutrina o denomina fato material ou ajurídico. A classificação de um fato como jurídico ou material depende das circunstâncias do caso concreto e dos efeitos aí produzidos. Então, vamos aí classificar os fatos conforme a doutrina nos orienta. Então, classificando os fatos. Várias aí são, né, as classificações pela doutrina, evidentemente. Então, nós optamos por expor aquela que mais é apresentada, aquela que mais comumente é exposta. Hein? Então, quanto à ilicitude, fatos ilícitos. O que seriam fatos ilícitos? São aqueles fatos que, de alguma forma, violarão a ordem jurídica, desencadeando a aplicação de sanções. Sempre que se falar em fato ilícito, haverá um comportamento humano, ou seja, um ato transgressor da norma, que poderá ser analisado sob duplo aspecto. Atos ilícitos subjetivos é o primeiro. Refere-se à conduta permeada pelo elemento culpa. Para gerar indenização, deve-se caracterizar o dano. Sem dano, não há ilícito subjetivo e, assim, não há responsabilidade. Então, o dano é elemento do ato ilícito de natureza subjetiva no direito civil, conforme aí preceitua o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse é o artigo 186, aqui leitura de artigo. Código Civil. Ato ilícito objetivo. Então aqui não se analisa a culpa, mas sim o comportamento do titular. Quando do exercício do seu direito subjetivo, esse ilícito objetivo nada mais é que a figura do abuso do direito, que se configura quando um titular, no exercício de seu direito subjetivo, adota um comportamento que excede os limites impostos pela função social. Função econômica, boa-fé objetiva e bons costumes. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Simples assim. Fatos ilícitos. Nesses fatos, os efeitos oriundos do evento são tutelados pela ordem jurídica, evidentemente. Então, a ocorrência de tais fatos não gera qualquer tipo de sanção. Os fatos ilícitos que produzem efeitos válidos podem ser de três ordens: atos jurídicos, fatos jurídicos e fatos jurídicos em sentido estrito. Essa classificação leva em conta a presença ou não de uma conduta humana volitiva,
Então, atos jurídicos ocorrem sempre que houver a presença de um comportamento humano voluntário. Dos atos jurídicos decorrem negócios jurídicos. Está no artigo 104 a 184. Nascem da vontade, os efeitos serão definidos pelas partes, respeitados os limites impostos pela lei. Exemplos: contrato, casamento, testamento, por aí vai. Atos não negociais, ou seja, ou atos jurídicos em sentido estrito, na verdade. Artigo 185. Nascem da vontade, os efeitos decorrem da lei ex lege, os efeitos já estão previstos pela lei. É uma adesão volitiva aos efeitos estabelecidos previamente pela lei. Exemplo: adoção, reconhecimento voluntário, paternidade e emancipação voluntária. Atos, fatos. Ocorrem sempre que há um comportamento humano, independentemente da presença da vontade humana, ou seja, desencadeando-se os efeitos previstos em lei. A diferença do ato não negocial é que, no ato fato, não há necessariamente uma conduta volitiva. A lei não se importa com a voluntariedade da conduta. Exemplos: descoberta. Artigo 1233. Prescrição e decadência. Artigos 1890, artigo 189 e seguintes aí do Código Civil. Fato jurídico em sentido estrito, para terminar esse tópico. Tópico de fatos jurídicos. É qualquer evento da natureza que desperte consequências jurídicas. Por exemplo, morte, nascimento com vida, eventos de força maior, terremotos, enchentes, simples decurso do tempo. E por aí vai. Então, seguindo a ordem estabelecida pelo próprio Código Civil, é importante ingressar nos pontos nodais de cada um dos fatos jurídicos retrodescritos. Gostaram? E assim a gente termina este tópico de fatos jurídicos, que é introdução, introdutória ao Código Civil, mas, por ser introdutório, não menos importante, e da melhor forma para auxiliar aqueles aí que nos acompanham, aqueles que estão estudando, seja para concurso, seja começando o seu curso de Direito na faculdade. Espero que tenha, de alguma forma, contribuído. Eu tenho certeza que sim, pois os feedbacks são positivos, muito mais positivos. Valeu, um abraço e até a próxima aula.